Está no ar Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Olá, bom dia. Meu nome é Iago Luiz e esse é o Poticast, o podcast do jornal Potiguar Notícias. Hoje a gente vai ter uma entrevista super legal com o historiador, o professor Cláudio Marques, né, que vai falar um pouco mais sobre a origem do município de Nísia Floresta. Mas antes disso, como de praxe, eu vou deixar vocês com as nossas rádios parceiras para se conhecer um pouco mais sobre onde você pode ver o Potiguar Notícias. O podcast do Potiguar Notícias é jornalismo, a informação de qualidade com entrevistas e assuntos atuais. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, com transmissão ao vivo pelo YouTube e também nas emissoras de rádios parceiras. Cena TV, Web TV de Macaíba. 105 FM de Ceará Mirim. FM Liberdade de Felipe Guerra. Macaíba FM de Macaíba. FM Flores de Jaçanã. FM Executivo de Nísia Floresta. FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante. Zona Norte FM da Zona Norte de Natal. Liberdade FM de Cerro Corá. Asas da Esperança de Mossoró. Santa Cruz FM de Santa Cruz. Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas. Pontal FM de Bahia Formosa. Princesa FM de São Bento do Trairi. Curimataú FM de Nova Cruz. Voz Cearense FM de Serrinha dos Pintos. Emissora Cidade FM de Apodi. Rádio Goianinha Web. Rádio Educativa Goianinha. TV Rádio Goianinha Web. Rádio Extremoz FM. Rádio Saudade Web de Ceará Mirim. Rádio Serrana FM de Lagoa Nova. Nova Litorânea. Operando sua programação 24 horas por dia, via internet para todo o Brasil e para o mundo. Uma emissora com credibilidade e a marca Gerson Almeida, Nova Litorânea. Olá, voltamos ao Potiguar Notícias, né? E aqui, direto da sede do Potiguar Notícias, iniciamos mais esse episódio do Poticast. Hoje recebemos o professor e historiador Cláudio Marques. Cláudio, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? Um alô para todos que estão acompanhando. É um prazer estar aqui e falar um pouco sobre a minha cidade, né? Sobre a cidade de Nísia Floresta, que está comemorando aí aniversário de 173 anos de emancipação política. Perfeito. Cláudio, é um prazer recebê-lo. Eu já gostaria de deixar claro. De antemão, eu sinalizo para você, é importante que você saiba também o público de casa. Quem quiser acompanhar um pouco mais sobre o Poticast, você também pode acompanhar a partir do Spotify. Assim que a gente encerrar a nossa entrevista, ela também já vai estar disponível no Spotify, além daqui no YouTube. Claro, você que veio e que pela primeira vez está aqui, não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Cláudio, como de praxe aqui, eu vou dar vou pedir a você que inicialmente se apresente para que o pessoal possa lhe conhecer um pouco mais. Claro, é possível que alguém, em meio à nossa audiência, não o conheça ainda. Então, quem é o Cláudio Marques? Bom, sou Cláudio Marques da Silva, eu sou natural de São José de Mipibu, né? Mas nasci lá e me criei em Nísia Floresta, né? Estudei tanto lá nas escolas de Nísia Floresta, como estudei em escola de Natal, morei um tempo fora. Também sou professor atualmente da Escola Municipal Cívico-Militar Iaia Paiva, fica no centro de Nísia Floresta, mas já lecionei em Parnamirim, já lecionei em outros cantos, por universidades, faculdades também, em polos de faculdades. Tenho 2 livros publicados, e sou apaixonado pela minha cidade e pela história da nossa cidade, né?
Claro, perfeito. Cláudio, hoje você está aqui porque, de fato, hoje é um dia especial. Hoje, o município de Anísia Floresta completa, como você bem colocou, 173 anos de emancipação política. E o nosso objetivo aqui é falar um pouco mais sobre Anísia Floresta, falar um pouco mais sobre a origem desse município. Então, naturalmente, a primeira pergunta não teria como ser outra. Como se deu a origem do município de Anísia Floresta? Bem, período de colonização, né? Inicialmente, os indígenas que viviam naquela região foram chamados de Mopebus ou Mopebo, depende de quem visitava a região, do europeu, como ele escutava e como ele escrevia isso, né? Então, a gente vai ter, alguns chamam de Mopel, Mopebo, depende, né? Então, foi organizado esse aldeamento que, inicialmente, eram missões volantes, né? Essas missões volantes, elas funcionavam assim. Os jesuítas trabalhavam num local por um tempo, depois visitavam outra missão, por isso que eram volantes. Com essa saída desses indígenas, né? Inicialmente, esse aldeamento não foi feito na região mais próxima, onde é Anísia Floresta, né, do que em São José do Rio Grande, como se chamava São José de Mipibu. E com a expulsão dos jesuítas dos territórios portugueses, a gente vai ter esses aldeamentos passando para a administração secular. Secular significa que eram padres diocesanos, né? Então, começou-se, inclusive era chamado também de índios de Nossa Senhora do Ó, porque teve toda a questão de culto, né, a fundação daquele aldeamento. Bom também lembrar que a palavra aldeamento é uma palavra europeia, né? Aldeamento era muito mais uma fuga, às vezes, dos indígenas, porque no momento onde, como também eram chamados de negros da terra, eles poderiam ser convertidos, né? Eles poderiam ser transformados em escravos, né? Sim. Uma das formas de não se tornar escravo era justamente sendo batizados, participando dessas missões, né? Desses aldeamentos. Então, foi crescendo o aldeamento, depois vai acontecer de uma separação, né? Vai ficar parte desses indígenas, vão ficar na região do Vale do Capioli, onde é Anísia Floresta, e a outra parte vai subir para São José de Mipibu, quem conhece ali, já próximo àquela região da Bica e de onde formou mesmo, né? Próximo ali a BR-101, no caso, né? Naquelas regiões por lá, sempre próximo de uma fonte de água, né? Uma coisa que é interessante é que dentro dessa formação, acho que eu coloquei uma foto e mandando uma imagem para você. A gente tem uma imagem bacana para ilustrar isso. Da formação das cidades antigas, né? As cidades antigas, elas têm essa formação. Já está na tela. Isso aí, porque elas sempre eram geralmente nesse formato. Não sei se dá para você observar, mas ao centro, na parte superior da ilustração, você vai ver uma casa maior, né? Que geralmente era a igreja. Sim. Vamos ter os currais. Desse lado esquerdo, né, a gente vai ter a necrópole, que era o cemitério. Lá atrás, aquele ponto azul, tá vendo? Sempre uma fonte de água, lavouras atrás, um pátio no meio, né, ou átrio, e oficinas na frente, e do lado as moradias. Isso constituía um aldeamento jesuíta, né? E esse formato são de muitas cidades mais antigas. Do outro lado, você vai ver que tem uma foto do centro lá de Anísia Floresta. Se você observar, segue esse padrão. A igreja, esse prédio maior que está mais na parte de cima, né, branco, né, dá para ver que é branco. Essa parte verde, a praça seria o átrio. Não dá para ver nessa imagem, mas por trás tem um riacho e um pouco mais longe tem uma lagoa, que é a Lagoa de Boágua, né? Sim. Do lado, no caso, do lado esquerdo aí, também vai ter um local de sepultamento, né? A necrópole, o cemitério da cidade. Coincidentemente, hoje em dia nós vamos ter as oficinas, que no caso são escolas,
que é justamente nessa parte mais baixa, né? Sim. Então, e as casas do lado, né? As casas de moradia. Hoje em dia, a maioria delas são comércios aí nesse centro de Floresta. Que é um padrão que você vai ver em diversas cidades, né? Você vai ver, por exemplo, São José tem a mesma estrutura, Goianinha tem a mesma estrutura, outras cidades da região têm a mesma estrutura, principalmente quem viaja pelo interior do estado vai ver muito esse tipo de edificação, né? A cidade sendo construída ao redor da igreja praticamente. E aí, professor, aproveitando isso, né? Já que a gente está aqui para falar também sobre esse aniversário de emancipação política, como que se deu esse processo de emancipação política? Em que momento Nísia, digamos assim, se desmembrou de São José? Lá em 1833, a relação entre a religião e a religiosidade e a política eram muito unidas, né? Sim. Então, coincidentemente, a mesma data de formação da paróquia, né, da elevação da igreja matriz como paróquia, coincide com Papari sendo chamado de povoado, ainda pertencente a São José do Mipibu. Posteriormente, com o desenvolvimento, o aumento de pessoas, recursos, provavelmente uma certa autonomia, Nísia Floresta, ainda Papari, vai ser chamada de Vila Imperial de Papari, porque estava dentro ali do período do Império, né? No ano seguinte, 1890, ela, por conta da República, o que é comum quando a gente vai substituir uma forma de governo, um poder, no caso, nessa transição da monarquia e a república, tende-se a apagar o que foi passado, né? Então, tudo que remetesse ao império foi tirado do sistema político. Então, a Nísia deixa o título de Vila Imperial de Papari e passa a ser só Vila de Papari, né? E a gente vai ter depois, em 38, passa a ser só Cidade de Papari, 1978. E só em 1948, isso, ela vai ter o nome de Nísia Floresta, né? No caso, em homenagem à nossa filha, a filha da cidade mais ilustre que tivemos. Então, essa data de 18 de fevereiro de 852 é a que a gente tem como essa emancipação, quando ela passa a ser Vila Imperial. Perfeito. E até aproveitando esse gancho, já que a gente já falou sobre o motivo, né, que dá origem ao nome da cidade, é natural perguntar um pouco mais sobre Nísia Floresta, essa filha mais ilustre, tão importante para a história do Brasil e tão importante também para a história do movimento feminista no Brasil. Quem foi Nísia Floresta? Bem, Nísia Floresta, que dá nome, né? A gente conversava ali e eu penso que não existiria outro nome, né, para outra pessoa ser homenageada, porque ninguém foi tão grande intelectualmente na cidade, né, e do que Nísia Floresta, do que Dionísia, né? Pode ser que hoje em dia alguém produza mais livros do que ela, mas o que Nísia Floresta falou no contexto, no tempo que ela falou, num tempo que mulher não podia falar, não podia fazer, foi fantástico, né? Ela falou era contra a escravidão, questões indígenas, sobre a própria mulher, sobre os direitos da própria mulher. Foi perseguida, não só fisicamente, né, pelo marido, alguém que nasceu na cidade e aos 13 anos casou-se. Também é muito interessante que às vezes as pessoas falam, nossa, casou aos 13 anos de idade, quem é que casa aos 13? É a nossa visão hoje. A gente não pode cometer o anacronismo histórico, né? A gente não pode avaliar o passado com as regras e valores de hoje. Na época, sim, os jovens se casavam com 12, 13 anos, por mais absurdo que isso pareça hoje, né? Se discute também que Nísia Floresta tenha casado, ela tenha casado obrigada, ou porque quis. Nesse mérito, né, se especula muito. O fato é que casou-se com essa idade de 13 anos, né? O que pode ser tradicionalmente ter sido um acordo, sim, né?
E algumas pessoas, mas o pai dela era tão instruído, como é? Por mais instruído que você seja, na sociedade que você vive, você finda seguindo seus costumes, né? Isso aí já é um pensamento meu. Mas, de todo modo, era tão livre Nízia Floresta, e o pai dela tinha a mente tão aberta, que acolheu. Sim. Né? Ele podia fazer o seguinte, não, você casou, vai continuar casada, assim, né? Ele acolheu sem registro de maiores problemas. Ela se casa com... Seabra, né? Isso. Então, depois ela vai... a família é forçada a ir embora por questões de perseguição política, os portugueses estavam sendo perseguidos, então atacaram a casa dela, deram um tiro que, segundo o relato no livro da Constância, Sim. passou poucos palmos da cabeça do irmão mais jovem, então ficou muito arriscado e tiveram que fugir. Juntamente com... Isso foi num período... ela também, por ter casado e por ter abandonado o matrimônio, foi perseguida, não só fisicamente, foi difamada também, né? Pelo marido. O primeiro marido. Pelo primeiro marido, isso. E daí ela foi produzindo, ela não ficou quieta. Isso é de extrema grandeza, porque adotou o pseudônimo, né, Nízia Floresta, em referência a Dionísia Floresta, porque era o nome do sítio onde ela nasceu, né, brasileira, e Augusta por conta do segundo esposo. Do segundo esposo, que foi quem realmente ela amou, né? Então, a Nízia Floresta, nessa produção, escolas, uma escola que na época para meninas e que não primava, não era o principal a fazer domésticos, habilidades manuais, mas sim a instrução realmente de mulheres. E hoje em dia, com todo preconceito, às vezes, com todo até misoginia que existe, a gente, hoje em dia, para a mulher falar, é muito mais tranquilo, é mais fácil, né? Só que Nízia Floresta fez isso num período que, se estivéssemos homens conversando aqui, ela não poderia abrir a boca. Então, por isso que eu falei, alguém pode produzir mais do que ela, mas nunca com importância, por conta do contexto. Não teria um nome maior para se nomear a nossa sociedade. Né? Ela que é precursora, é uma figura importante, como o senhor mesmo colocou, em diversas áreas, não só para o movimento feminista, mas ela também falou sobre diversos outros temas, né? Inclusive o próprio exemplo de combater, ou pelo menos de falar contra a escravidão, por exemplo. Né? E aí, professor, aproveitando esse ponto, após a morte, ela é trazida, né, ou seja, os restos dela são trazidos para Nízia Floresta e estão hoje, inclusive, no cemitério de Nízia Floresta, correto? Está no mausoléu, que fica na região onde hoje a gente chama de Floresta, que o sítio Floresta, onde ela morava, fica o mausoléu lá, né, junto com o obelisco. Quando se fez os 100 anos do centenário dela, foi feito um obelisco, né? Quando se descobriu onde eles já trouxeram os restos mortais, fizeram o mausoléu e deixaram ela. Quem sai de Parnamirim, que vai para as praias de Nízia Floresta, né? Se for passando por Nízia Floresta, pela RN 063, passa com certeza pelo túmulo de Nízia. Pode parar lá, tirar uma foto, é um ponto turístico, um ponto assim de visitação. De visitação também. Né? Perfeito. E aí, professor, falando em ponto turístico, e aí, claro, é inevitável falar sobre isso, dentro desse processo de emancipação do município, e aí é mais uma curiosidade, eu, assim como o professor, também sou originário de São José do Mipibu, cidade, inclusive, a qual eu tenho bastante apreço. E aí, pensando nisso, professor, dentro desse processo de emancipação de Nízia de São José do Mipibu, chegou a ter alguma rusga, alguma divergência, coisa do tipo? Tem a questão dos bastidores, né?
aqueles bastidores, porque ter acontecido essa separação, São José perdeu, Sim, exato. perdeu significativamente, né? Perdeu as praias, perdeu as lagoas de maior importância, né? Então, existiu por muito tempo, inclusive, depreciamento de um contra o outro, né? Uma rivalidade ali com o passar do tempo. Isso hoje eu acredito que ficou realmente no passado, né? Mas São José perdeu. Se você for conhecer Nísia Floresta, questão de belezas naturais, né? A gente praticamente ficou com a maior parte, né? A gente tem nossas lagoas e rios e cachoeira. Também não sei se o pessoal conhece, mas a Floresta tem cachoeira, tá certo? Ela fica numa propriedade privada, né? Não é acessível, mas tem aí imagens. Tem até imagens aqui. Né? Algumas imagens dela aí. Não é acessível, mas temos uma cachoeira que, se fosse tivesse uma política pública de bom aproveitamento turístico, né? Eu acho que seria interessante se rever a possibilidade de participar. Mas bom, é isso, né? A gente tem o aquífero, se a gente fosse falar assim, né? A gente tem muitos também. Acho que tem uma imagem aí também. Eu cataloguei juntamente com alguns alunos do turismo, né, que fazem do Egipturismo, algumas dessas lagoas aí. A gente tem as lagoas, tem os rios, tem os riachos. Então, todos esses pontos aí azuis são pontos com água, né? E tem os limítrofes da nossa cidade. Ela é limitada com São José de Mipibu pela linha férrea, né? A antiga linha férrea que foi reativada, e os outros, geralmente, o mar, né? Porque a gente tem uma região de praia que vai de Pirangi do Sul até 2 quilômetros de Malembá, ainda são dentro do território de Nísia Floresta, né? Então, temos aí Pirangi do Sul, temos Búzios, a Praia de Búzios, a Praia de Tabatinga, a Praia de Camurupim, a Praia de Barreta, né? E é uma coisa que eu brigo muito, pessoal. Claro, isso é muito chato. Por quê? Porque vão vender uma passagem, né? Vão vender uma passagem para aqui, para a região do Nordeste. E às vezes eu vejo um guia turístico falando assim, o turista não conhece, né? Aí ele fala assim, não, eu estive em Natal, eu fiz, foi numa praia de Natal, tão bonita, praia, tão tranquila aquela praia de Natal, qual é o nome da praia? Camurupim. Aí eu fiz, rapaz, Camurupim fica na minha cidade, aí em Nísia Floresta, uma vez conversando, claro, mas aí ninguém vende. Se você for para Olinda, e alguém falar, não, isso aqui é de Olinda, não, isso aqui é de Recife, eles querem que seja de valorização. A administração passada, e pelo que eu estou vendo, essa administração agora, eles têm buscado muito de forma efetiva mostrar a cidade, mostrar que as praias são nossas, né? Sem desvalorizar, lógico, nossa capital, mas a região metropolitana, e essas praias são nossas, precisa de ser dito. Essas praias são da cidade de Nísia Floresta, né? O turista precisa conhecer, até porque eu acho bem interessante nessa questão do turismo. Se eu for se eu fosse guia, né? Olha, eu te levei numa praia de Natal, uma praia de Parnamirim, uma praia de... Você tá entendendo? Ele vai assim, poxa, eu conheci tantos lugares, tantas cidades diferentes, né? Tão próximo. Então, é isso. Ainda mais Nísia, né? Nísia tem, como a gente bem viu, inclusive, tem uma possibilidade em termos de recursos hídricos, né? Praticamente, assim, não é inesgotável, claro, mas absurda, é muito grande. E aí, eu recordo, inclusive, professor, que a própria igreja, né, é atribuída, ela é construída próxima a aquíferos que não permeiam, mas passam por baixo da igreja e tal. Tem algumas lendas nesse sentido, né? E aí, professor, só para a gente fazer o ponto, tem também, e aí é curioso, porque eu não recordo de nenhuma outra cidade que preserve isso, e Nísia o faz, a bica, né? Uma espécie de biqueira local e tal, onde os munícipes e também os turistas podem ir lá, tomar banho, etc. Sim.
Bem, a gente tem realmente, só para voltar um pouquinho, né? Claro. A doutora Monsenhor Expedito, por exemplo, sai da Lagoa do Bonfim, Isso, né? isso. Então a gente tem água até para, graças a Deus, compartilhar, né? Com outros que têm mais dificuldade Sim. ao acesso à água. Existe a lenda de que Uhum. a igreja foi construída, antes tinha um rio caudaloso. Rio caudaloso, né? Se eu for procurar o que é um rio caudaloso, é um rio com águas torrenciais, vamos dizer, é um rio São Francisco, né? São muitas águas. E a questão da hipérbole da história quando vai sendo contada e tal, fica legal, fica bonito, né? Mas assim, ou teria um desviado do curso desse rio, ou a fonte deveria ter secado, mas de fato é que ou a igreja mesmo sendo feita de pedra teria já rachado, porque o terreno, né? Não Mas aguentaria. eu costumo dizer, tanto pela imagem que vocês viram, que eu chamo de Nizia Floresta que é uma ilha, porque é cercado de água. Você tem na minha casa, a gente foi fazer uma construção, a gente cavou 40 centímetros, já estava numa veia com água. Eita, tampa. Para você ver como é abundante, né, em água lá. E realmente tem o rio, um riacho que passa por trás da igreja, né? Tinha a lenda também, o que corroborava com essa lenda, né? Que tinha um rio que passava embaixo da igreja. O rio tem subterrâneo, né? Sim. E se você colocasse o ouvido embaixo próximo à pedra, assim, na sacristia, você escutaria o som. Só que lá realmente é acústica. Sabe aquela brincadeira que você pega uma concha e coloca... Sim. Aí parece que escuta o som do mar? Se você fizer isso com a própria mão, você escuta, possível, né? Também tem essa impressão. Tem essa impressão. Então, a gente tem essas histórias, essas lendas, que é interessante que sejam preservadas, sim. Né? Porque alguém contou essa história, né? O povo cultivou essa história, tanto essa como outras. A própria história que a imagem foi encontrada, né, num rio que passava por ali. Sim. A imagem de Nossa Senhora do Ó, a imagem pequena, essa imagem original encontra-se lá na Igreja Matriz. Sim. Tem uma imagem maior, né? Você vê a diferença, a mais simples, vamos dizer, a menor, a que é considerada original, ela tem traços mais rústicos, né? E a outra não, ela já tem um traço mais refinado. A imagem maior que geralmente saía mais para as procissões. Certo. Inclusive, professor, aproveitando essa fala, claro, quando a gente vai contar a história de uma cidade, é natural que a gente já tenha curiosidades em relação àquela cidade. E Nízia tem algumas curiosidades que são muito bacanas. A gente vai, inclusive, tentar pontuar um pouco mais sobre essas curiosidades do município. E eu queria iniciar, né, esse momento perguntando sobre o que é a Casa de Pedra. Tá, vamos lá, Casa de Pedra. No estado a gente tem algumas casas de pedra, né? A Casa de Pedra que a gente tem na região de Pium, ela hoje é atribuída como sendo tendo sido pertencente ao São João Lostão Navarro, né? Esse Navarro, ele era um comerciante de pescado, né? E ele teve uma importância dentro da história até do Rio Grande do Norte, durante o massacre holandês. Né? Alguns autores dizem que começam dizendo, Olavo de Medeiros, acho que é isso mesmo, filho, num dos livros dele, ele diz que que a casa pertencia a João Lostão Navarro. Em outro livro, ele não desdiz, mas ele fala que possivelmente era um entreposto comercial. Se você visitar a casa, você vai ver que tem seteiras, né? Que é um espaço pequeno, sim, onde só caberia uma arma para você poder atirar, defender. Serve como uma fortaleza também. O tipo de construção é característico da época, né? Tem vários tipos ali. Alguns pesquisadores já foram dar uma olhada, ver que tem característica portuguesa, tem característica francesa também, né? É semelhante com o que a gente vai encontrar, por exemplo, no Forte dos Reis Magos, por exemplo, né? Aquele espaço para que ele possa defender a edificação, digamos assim. E assim, o Lostão Navarro, ele tinha várias sesmarias, tinha vários locais. Tinha em Camupim, tinha em Tabatinga, e provavelmente era disso. Hoje a Igreja Católica coloca aquele local como local de peregrinação, né? E de memória de São João Lostão Navarro. O que acontecia? O Nordeste estava sob domínio holandês, já para a decadência, já para o finalzinho desse período de dominação.
houve uma história que o João Lostão Navarro era uma das pessoas que estava planejando e criando uma resistência aqui, né? Foi isso que se chegou a Pernambuco, a Recife. Então, o Jaco Rabi veio para cá, encurtando a história, porque os detalhes aí se delonga demais. Sim. Passou em Cunhaú, fez o massacre, né? Ele juntamente com alguns indígenas que aderiram e vieram procurar o Lostão Navarro. Sitiaram-no e prenderam, levaram para a Fortaleza, né? Fortaleza dos Reis Magos. De lá, eles foram levados para Uruaçu, sob a promessa que seriam livres. Chegando lá, isso aconteceu, foram despidos, ajoelhados, obrigados a deixar a fé católica. Porque os holandeses sendo calvinistas, né? E é porque o que tem a ver? Era entrelaçado, né? Sim. Era entrelaçado a religiosidade, a religião e o poder político. Se você deixasse a religião católica, você também estaria renunciando à portuguesa. Portanto, você seria aderente dos holandeses. Só que na época, a questão religiosa pesava muito mais do que hoje, por exemplo. Então, renunciando a esse calvinismo, né? Esse calvinismo, eles foram martirizados, foram mortos, né? De formas das piores possíveis, crianças e tudo mais, né? Foram mortos e a igreja depois considerou eles como mártires da fé, né? São proto-mártires do Rio Grande do Norte. Então, a história então, lá em Nísia Floresta, temos alguém que pisou lá que foi alguém santo, né? Sim. Definitivamente. Então, a Casa de Pedra, ela foi um entreposto comercial, provavelmente por conta das dimensões, né? Mas é possível que ela tenha sido também propriedade do João Lostão Navarro. E aí, pensando nessa ideia de santidade, né, aproveitando esse contexto de santidade, também parte de Nísia uma das maiores campanhas da Igreja Católica e que se preserva até os dias atuais, que é a campanha da fraternidade. Como que se deu esse momento, digamos assim? Bom, a campanha da fraternidade, ela não foi criada em Nísia Floresta, né? A ideia, ela já veio da Europa e foi implantada em Nísia Floresta, né? A gente tem o costume de dizer que em Timbó, né, tem a tradição de que em Timbó foi onde efetivamente ela aconteceu, justamente porque Timbó era onde mais se precisava na época, onde era mais carente. E tudo isso de uma forma simples. Foi um período onde a igreja de Nísia Floresta, a paróquia de Nossa Senhora do Ó, não tinha um administrador paroquial, né? Não tinha um padre, passou um período sem padre. E essas irmãs de Jesus crucificado, elas receberam, né, do Papa a autorização de administrar alguns sacramentos. Lógico, não celebravam missa, não consagravam, mas elas cuidavam, elas administravam, né? E fizeram um bom trabalho na época. E elas que encabeçaram essa campanha da fraternidade, que é uma campanha muito bonita e nos seus primórdios ela era mais bonita ainda. Por quê? Porque as pessoas dividiam o que tinham. As pessoas iam com carro de mão, com um balaio, iam aquela procissão, vamos dizer assim, né? E as pessoas, elas iam doando o que tinha. Se você era agricultor, aí macaxeira, galinha, e tudo isso era vendido e os recursos eram trabalhados para quem estava necessitando de alguma forma para ajudar. Hoje em dia, essa campanha da fraternidade ela é feita de forma muito mais monetária, né? Você contribui financeiramente e a Igreja Católica distribui para projetos sociais, né? Qualquer pessoa que tem um projeto pode inscrever o seu projeto, né? Sim. E tentar pleitear aí esse benefício que a campanha da fraternidade faz. Infelizmente, com o passo do tempo, a campanha da fraternidade vem sofrendo alguns ataques, né? A gente tem as pessoas que discordam por alguns pontos, porque, primeiro, por conta do período, né? Alguns acham que o período, por ser feito dentro da quaresma,
tira um pouco o foco da quaresma para a campanha da fraternidade. Outros acham que não, que geralmente Cristo veio, Cristo já ressuscitou, a gente está celebrando, mas a gente precisa cuidar de quem precisa. Né? Então, tem esses pontos de discordância e é um pouco atacada. Né? Lembrando que a Igreja Católica, ela, como instituição, o principal objetivo dela é evangelização. Né? O secundário realmente é ajudar. Né? É ajudar e fazer o que Cristo falou, não é a questão da promoção social, é a questão de ajudar mesmo aquela pessoa a conseguir sair daquele estado. Sim, sim. E aí, professor, só para a gente finalizar aqui os pontos em relação também curiosidades sobre Anísia Floresta, eu recordo que um dos principais pontos turísticos da cidade também é histórico. E aí é interessante a gente falar também sobre a origem, ou digamos assim, do que é atribuído à origem desse ponto histórico, que é o Baobá, que fica no centro da cidade. Isso, é o nosso Baobá. É uma árvore de origem africana e eu acho que a gente até comentou, né, que a informação que se tem lá no museu é que foi plantado por uma escrava na época, que teria sido bem tratada pelo seu senhor e deu de presente como no caso, e a versão da placa, né, o senhor Manuel de Moura. Eu lembro que meu avô falava que o Manuel de Moura ele ia se assombrear depois do almoço, né, daquele costume de interior e tal, ia se assombrear lá, regava, cuidava da árvore, mas é uma coisa bem peculiar, né? E a gente tem outras árvores hoje que já foram plantadas, mas ela é enorme. Eu lembro que uma vez a gente tem até imagens aqui, ó, para sinalizar para quem porventura queira visitar o Baobá de Anísia, né? Certa vez eu fui fazer um trabalho, né, com alunos, a gente já faz tempo. A gente verificou, ela estava com, acho que se não me engano, 15 de circunferência, né, nessa parte que a gente conseguiu. 15 metros. É muita coisa e sempre cai frutos. Aí tem um pessoal hoje em dia que fica lá e faz artesanato, qualquer material. Sim. Tem uma feirinha ali do lado e se vendem as mudas dela também. É uma peculiaridade importante da nossa cidade. E aí, claro, parabenizar também a Anísia, né? E quando eu digo Anísia, eu digo a cidade como um todo, por preservar, né? Uma importante árvore, um importante bem, certo? Não só para a Anísia, mas para a humanidade. O Baobá, ela é uma árvore centenária, uma árvore tida como histórica mesmo, assim, de fundamental importância. E aí, professor, aproveitando para a gente já concluir também o nosso diálogo aqui, tem o seu livro, né? Que é o livro Guerreiros Esquecidos, correto? Isso. Ele trabalha aqui, até trouxe para você. Sim. Vou mostrar aqui pro pessoal. Ó, aqui para Rafa mostrar pro pessoal. Que é um livro histórico, né? Que trata sobre ex-combatentes de Anísia Floresta. Isso. É um trabalho que, assim, foi um trabalho de conclusão de curso, né? Do meu curso de História, e aí a gente transformou em livro. É um tema que eu sempre gostei, porque esse senhor da capa aí, o que está de farda, não, o outro é meu avô, senhor Anastácio Marques. Senhor Anastácio Marques, que também, né, ele foi o primeiro maestro da banda da cidade, que hoje leva o nome, né, mestre Anastácio Marques. E esse trabalho aí, nunca ninguém tinha falado. Ele sempre me contava algumas histórias. Quando eu fui fazer o curso, poxa, eu vou falar sobre isso, é interessante, né? Alguma coisa que, sempre quando eu venho para um lugar que eu acho importante, que eu acho que eu vou usar, eu venho com esse broche. Sim. Acho que não dá pra ver. A gente não vai conseguir dar o zoom, mas só para contextualizar, o Cláudio, ele tá com um broche que é da FAB, né? Da Força... Da FEB. Da FEB, desculpa. Da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, né? Que pertenceu a ele, né? Então, esse livro, ele vai tratar dos ex-combatentes. O termo ex-combatente, ele serve para todos que foram da Força de Vigilância e Segurança do Litoral,
foi o que foi primeiro criado, Sim, e que tá aqui depois no livro. tá aí, Sim. e também para os da FEB. Eu consegui, na época, né, a pesquisa foi em 2011, ainda cataloguei mais de 20 pracinhas, né? Lá de Nísia e Floresta foram apenas 4 que foram para a FEB, ou seja, foram os que viajaram, Sim. né? Tive o prazer de ainda conversar e pegar o relato do João Cândido Martins Filho, ainda estava vivo, já com 91 anos, e passou muitas histórias, algumas que eu achei... nossa, a pior foi da degradação do ser humano. Só que ele falava com a naturalidade de alguém que talvez tivesse visto muitos traumas e para ele isso fosse... Sim, ele foi efetivamente afetado, né, pelo aquele clima de guerra. Isso, que foi esse relato aí. Ele falava assim, mas tem dias de folga. E quem mais pegava mulher eram os taifeiros. Você sabe quem é um taifeiro? Sim. Taifeiro é aquele que tem a colher, que Sim. que faz a comida, vamos dizer assim. Cozinheiro. Por que pegava mais mulher? Porque elas se trocavam por comida, cara. Aí você pensa aí, pior da degradação do Sim. ser humano, se tá com fome. E outra coisa, a pessoa também que fez isso, né? O taifeiro, a pessoa Sim, que faz claro, isso. claro. Dentro do cenário de guerra, de escassez, aproveitar. populações morrendo de fome, etc. Porque, naturalmente, a guerra, ela causa esse tipo de efeito. E as pessoas se aproveitarem disso. O problema de se trabalhar com história é porque, por exemplo, sou apaixonado pela cidade, sou apaixonado pela história da Segunda Guerra Mundial, dos pracinhas de lá. E quando você não pode ser apaixonado. Porque quando você é apaixonado, você não vê defeito, né? Exato, Se você apaixona por alguém, aquela pessoa não tem defeito. Você não pode, porque você tem que ver o defeito, você tem que, infelizmente, Sim, claro, colocar ali, né? E é algo muito triste de se comentar. Tem outro fato muito interessante, e vocês compram o livro? Exato. A gente vai deixar, ao final, a gente vai deixar o seu arroba, para que quem quiser e tal, possa entrar em contato com você e, claro, adquirir o livro Guerreiros Esquecidos. Tem uma história peculiar, não vou dizer o nome do santo, mas vou dizer o que aconteceu. Ele estava numa chamada Itagiba, que foi aqui na costa brasileira, foi torpedeado, veio outro navio para tirar. Quando eles já estão no outro navio, o outro navio também foi torpedeado e esse pracinha sobreviveu. Só para a gente rememorar, teria sido torpedeado por um submarino russo, alemão enganado e tal, que teria confundido com uma frota americana. Na verdade, o que acontece? Esse submergir, né? Eles atacaram os mercantes, começaram a atacar navios mercantes brasileiros, porque desde que souberam que o Brasil tem uma inclinação para apoiar os Estados Unidos, né? Então, começaram a torpedear. Inclusive, foi um dos motivos que forçou a entrada do Brasil, né? A aderência do Brasil ao lado dos Estados Unidos. A gente chama de submergível, né? A palavra melhor é submergível, porque assim, na época, os submarinos, eles vão para as profundidades, tem outras características, claro. Submergível. Tanto que quem espantou esse submergível foi um avião da FAB, e para espantar ele precisava ver onde ele estava, então dava para ver a mancha. Né? Mas aí o cara sobreviveu, né? Esse paciente sobreviveu, fez uma promessa a Nossa Senhora do Ó, que se saísse de lá vivo, nunca mais entraria no mar com roupa, só entrevestido e soltaria fogos no dia da padroeira, né? E ele cumpriu isso até os seus últimos dias. Então, tem muita história aí interessante, conta um pouco sobre o contexto da cidade na época, fala sobre a questão também o porquê, aquela coisa que se você fosse falar com qualquer soldado da época, ele falava, eu vou pelo amor, tinha um patriotismo, vou pelo amor ao meu país, mas muitos deles não sabiam nem o que era uma guerra. Né? Eles falavam beber sangue de alemão, mas eles não sabiam como era o horror de uma guerra. O próprio slogan, né, era muito nesse sentido, assim, mais de exaltar a bravura do que necessariamente o preparo. Né? E fica um pouco triste quando eu vejo pessoas criticando a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial.
né? Só fala que foi bucha de canhão, não fala que a gente foi com a cara e a coragem. Sim. Aí tem informação de que a gente não tinha nem vestimenta adequada. Tem situação que tinha soldados que não queriam vestir outra roupa porque tinham emblemas dos Estados Unidos. Você está entendendo? A gente não tinha armamentos, a gente ganhou Monte Castelo com a cara e a coragem. Você está entendendo? Então, é bem interessante o livro. Tem nomes de várias pessoas aí da cidade, né? Foi um pouco complicado para conceber ele, porque às vezes a gente chegava a conversar com algum familiar, né? E eles achavam que alguma informação que se queria. Era bem difícil a gente conquistar para depois conversar. Só para ajudar a ilustrar, eu montei há muitos anos atrás, a gente participou da execução de um mini documentário chamado O Potiguar do Monte Castelo, que era justamente sobre um ex-combatente, né, o seu Geraldo Seabra de Mello, que também tinha participado, e aí, efetivamente, né, indo lá e tal, da Força Expedicionária. E aí, nesse sentido, uma coisa que ele me contou, ele conta até como a título de curiosidade durante o documentário, é de que em um dos confrontos, ele tenta puxar uma granada e jogar no alemão, e no que ele faz isso, ele usava a prótese, e a prótese impediu que o pino saísse. Ele joga a granada ainda com pino. E isso eu acho que é interessante para ilustrar o despreparo, né, das forças naquele momento. Despreparo e atenção, né? Exato, a atenção exato, também conta, exato. Porque nossa, às vezes eu vejo alguns adolescentes, né, porque jogam eu trabalho como direto, joga. Professor, mas guerra é legal demais. Eu falei, meu filho, é legal ali que você morre e volta depois. Não diga nem de brincadeira aí. Você não sabe como é que é horrível você estar sob pressão o tempo todo. Sim, claro. Né? Não... Mas a guerra é o pior o ser humano consegue produzir. E aí, só para a gente poder encerrar, essas e outras histórias você também vai encontrar aqui no livro Guerreiros Esquecidos, Ex-Combatentes de Nísia Floresta, 1941 a 1945. Aqui na tela. Professor, quem quiser conhecer um pouco mais sobre Nísia, pode visitar naturalmente o Museu da Cidade, que preserva parte dessa história, mas também pode conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho diretamente acessando o seu perfil, por exemplo, né? E claro, a partir disso, acho que já está na tela, Rafael, eu consigo colocar aqui para a gente. E aí pode acessar o seu perfil e conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Até aproveito esse momento para lhe deixar livre, né, para fazer suas considerações finais em relação a essa entrevista. Gostaria mais uma vez de agradecer, né? Agradecer também uma professora minha, ex-professora minha, a professora Regiane, né? Tá sempre acompanhando aí. Agradecer a você pela recepção, né? Pela conversa, foi muito bom estar aqui. Parabenizar minha cidade, né? Minha cidade, meu natural de São José do Ibibu, né? De coração. Eu fui criado lá, eu sou de lá, né? Parabenizar minha cidade, agradecer a todas aquelas pessoas que incentivam e que conseguem falar bem da nossa cidade, né? A gente já tem muitas dificuldades e tem gente que gosta só de replicar a parte negativa, né? Então, agradeço a todos que possam possibilitar que nossa cidade se desenvolva, né? Parabéns também, porque o dia 18 é aniversário de duas pessoas, assim, que uma eu amo demais e a outra é um amigo. O nosso ex-prefeito, Daniel Marinho, né? Comemora aniversário dele dia 18, parabéns. Daniel Marinho, foi ex-prefeito de Nísia, e a minha esposa, Janiele Marques, né, que também aniversaria 18 de fevereiro, tá bom? Então, é isso, muito obrigado a todos aí. Qualquer coisa a gente pode voltar de novo, tá bom? Gostei. Perfeito, professor. Voltará outras vezes, certamente, porque foi uma baita entrevista, uma baita aula sobre a história de Nísia, mas também, naturalmente, sobre a história do Rio Grande do Norte, dessa parte tão importante do Rio Grande do Norte. E aqui eu também me despeço, aproveitando esse clima de felicitar, né, as pessoas pelo seu aniversário. Hoje é aniversário do meu tio
Fabinho, né? Fábio Freire, ele que é, inclusive, deficiente físico e tudo mais, que sempre que pode nos acompanha a partir de casa, sempre que pode estar assistindo a gente. Então, um abraço, meu querido tio. A partir daqui, eu me despeço. Até a próxima. E, claro, lembrando, você que veio até aqui, que acompanhou, não deixe de deixar o seu like, não deixe de compartilhar esse conteúdo. A gente se vê no próximo episódio. Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br.